Eu nunca imaginei que uma única oração pudesse atravessar tanta escuridão e acender tanta luz. Na verdade, talvez não tenha sido só uma oração. Foi um sopro, um desabafo da alma, um eco que nasce quando a vida se ajoelha por dentro. Era como se meu coração tivesse encontrado uma brecha entre o desespero e a esperança para dizer algo que eu não conseguia mais guardar. E o mais surpreendente é que aquelas palavras tão íntimas e tão minhas encontraram asas. Elas voaram para longe, tocaram desconhecidos, atravessaram fronteiras invisíveis e, de alguma forma, despertaram fé, coragem e amor em milhões de pessoas. E cada vez que lembro disso, sinto que a vida escreve milagres onde menos esperamos. É como se algumas orações estivessem predestinadas a alcançar lugares que nossas pernas jamais alcançariam. Eu lembro perfeitamente do cenário. A noite estava pesada, silenciosa, quase doída. O tipo de silêncio que não acalma sufoca. Eu caminhava por dentro de mim, perdido num labirinto de pensamentos, tentando encontrar um ponto de luz. E o curioso é que, quando a gente se sente perdido, o mundo parece se afastar da gente. Tudo fica distante, lento, suspenso. Era assim que eu estava, suspenso, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa da minha vida. E naquele instante percebi que às vezes o fundo do poço é só o começo de uma revelação maior. Às vezes, a vida nos esvazia para que algo mais verdadeiro possa entrar. Foi desse silêncio que a oração nasceu. Mas o extraordinário não foi ela ter me tocado. Foi ela não ter permanecido só comigo. Era como se carregasse uma verdade tão pura que não conseguia ficar presa dentro de um único peito. Ela se espalhou como o vento que sabe exatamente por onde precisa passar. Em semanas, 2 milhões de pessoas estavam repetindo as mesmas frases que eu disse no escuro do meu quarto. Pessoas que eu nunca vi, de lugares que nunca pisei, enviando mensagens dizendo que choraram, que sentiram paz, que encontraram uma força que não sabiam que tinham. Eu nunca imaginei que algo tão frágil pudesse despertar algo tão gigante. E talvez seja assim, porque aquilo que nasce da dor costuma tocar direto na alma. Hoje eu entendo. Essa história não fala sobre mim. Fala sobre o mistério que existe quando a alma se abre por completo. Sobre como a dor, quando dita com sinceridade, pode virar cura para alguém. Sobre como uma frase nascida do fim pode se tornar recomeço para milhões. A oração se tornou aquilo que muitas vezes esquecemos. Um lembrete de que existe luz até no meio da escuridão. E de que, por trás de cada noite difícil, existe sempre uma aurora esperando para acontecer. Mas para compreender o tamanho disso, eu preciso te levar ao começo. Ao instante exato em que tudo dentro de mim desmoronou. Era uma quinta-feira inquieta. O céu estava dividido entre chuva e luz, como se refletisse exatamente o que se passava em mim. Eu saí do hospital segurando um envelope que parecia pesar mais do que a própria realidade. Sentei num banco de praça, abri o papel, e ali estava um diagnóstico que desmontou o meu mundo. Naquele momento, percebi o quanto nossas certezas são frágeis. Percebi que bastam algumas palavras para reorganizar todo o mapa da nossa vida. Eu chorei. Chorei sem vergonha, sem resistência. Deixei tudo escorrer. O mundo parecia continuar girando carros, passos, conversas. Mas eu estava parado no epicentro de um terremoto interno. E ali, tremendo, ferido, sem saber o que fazer com aquele peso, eu murmurei as primeiras palavras da oração. Senhor, se ainda me ouve, não me deixe sozinho agora. Eu não sabia se ele me ouvira, mas sabia que precisava falar. E falar, ali, era a única coisa que ainda me mantinha de pé. Naquele momento, minha alma pediu socorro mais alto do que minha voz. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a acontecer. Coincidências tão precisas que pareciam recados. Pessoas que cruzavam meu caminho e deixavam frases que pareciam feitas sob medida. Um olhar, um gesto, uma palavra, tudo tinha um brilho que antes eu não via. E foi nesse período que comecei a escrever no celular. Madrugadas inteiras viraram desabafos. Lágrimas caíram na tela.
O café esfriou tantas vezes que virou ritual. Era como se cada madrugada estivesse me ensinando a me escutar de novo. E, de certa forma, a noite se tornou minha confidente mais fiel. E no meio disso tudo, uma frase se repetia dentro de mim como uma canção silenciosa. Tudo o que dói também ensina. Eu não tinha inventado aquela frase, ela tinha me encontrado. Era como se a dor tivesse se transformado em professora. Até que uma madrugada, sem pretensão, sem planejamento, só com a alma cansada, transformei aquela frase em uma oração completa. Ela não tinha beleza literária, não tinha versos perfeitos. Tinha verdade. E a verdade sempre encontra seu destino. Foi como se, enquanto eu escrevia, algo dentro de mim fosse sendo costurado com fios invisíveis. Cada palavra me aproximava de uma parte de mim que eu não acessava há anos. A oração começou a tomar forma como se já estivesse pronta, antes mesmo de eu existir. Eu sentia uma presença suave, como se alguém segurasse minha mão na escuridão. E naquela fragilidade toda, percebi que não estava tão sozinho quanto pensei. Era como se o próprio silêncio se curvasse para me ouvir. Quando terminei, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não uma paz ruidosa, mas uma paz que cabe dentro do peito mesmo quando o mundo está em ruínas. Era como se, por um instante, Deus tivesse colocado a mão sobre meus ombros. Sem pensar, gravei o áudio, postei e deixei ali. Talvez alguém precise ouvir isso hoje. E segui, porque de verdade, eu não esperava nada. Eu apenas sabia que, de algum jeito, aquilo precisava ser compartilhado. Às vezes, compartilhar é um gesto de fé silenciosa. Durante dias o áudio ficou esquecido. Quase ninguém ouviu. E eu pensei, tudo bem, talvez essa oração fosse só para mim. E isso já bastava. Era quase reconfortante pensar que ela tinha cumprido sua missão dentro de mim. Eu achava que a história terminava ali, mas ela estava apenas começando. Mas 2 dias depois, algo mudou. Uma mensagem chegou. Depois outra. Depois 10. Depois 100. Em poucos dias, milhares. Pessoas dizendo que encontraram força, esperança, fé, coragem. Pessoas dizendo que estavam à beira do fim e que aquela oração abriu uma porta que elas nem sabiam que existia. A oração virou corrente. Compartilhada em áudios, vídeos, grupos, conversas. E ali eu entendi que quando a dor se transforma em entrega, ela deixa de ser peso e vira ponte. Uma ponte que une feridas que nunca se conheceram, mas que sentem a mesma dor. Eu li histórias que me marcaram para sempre, como a de Clara, de Minas Gerais, que não dormia desde que perdeu o marido. Ela disse que ouviu a oração e, pela primeira vez em meses, conseguiu chorar. No dia seguinte, acendeu uma vela e murmurou: "Tudo o que dói também ensina." E naquela frase simples, algo dentro dela começou a respirar de novo. E eu senti que a minha dor, de algum modo misterioso, tinha abraçado a dela. E percebi que quando alguém encontra coragem de sentir, outras pessoas se permitem sentir também. Teve também o irmão do meu amigo, lutando contra a depressão, afundado no silêncio, preso dentro de si. Ele ouviu a oração, chorou. No dia seguinte, abriu as janelas e disse: "Hoje eu quero tentar de novo." E aquela frase ecoou em mim como um lembrete divino. Cada tentativa é uma oração disfarçada. E cada pessoa que me escrevia era um testemunho vivo de que Deus ainda falava só que em voz baixa. E quanto mais eu lia, mais entendia que fé é uma conversa contínua entre almas feridas. Então vieram convites, entrevistas, pessoas perguntando sobre o segredo. Mas não havia segredo. A oração não nasceu para ser viral. Nasceu para ser verdadeira. E a verdade, quando encontra um coração aberto, se multiplica. Mas enquanto o mundo se curava, eu me sentia vazio. Como se parte de mim estivesse espalhada pelo mundo e quase nada tivesse sobrado dentro. Era como se eu precisasse reencontrar as peças que a vida tinha redistribuído. Era um vazio que doía, mas que também pedia para ser compreendido. A mensagem de Elisa chegou numa noite silenciosa. Uma menina de 14 anos.
Ela ouviu a oração com a mãe. A mãe chorou. A mãe sorriu. E disse: Quero que você viva tudo o que eu não vivi. No dia seguinte, ela partiu. E no final da mensagem, Elisa escreveu: Mesmo doendo, eu não sinto raiva. Porque quando ela ouviu sua oração, ela sorriu. E eu nunca vou esquecer aquele sorriso. E aquele sorriso que eu nunca vi passou a ser um dos mais importantes da minha vida. E ali, percebi que algumas despedidas carregam bênçãos escondidas. Foi ali que eu entendi. A oração não nasceu para tirar a dor. Nasceu para dar sentido a ela. Depois disso, comecei a falar em eventos. Contava a verdade. Contava a dor. Contava a noite em que tudo começou. E quanto mais eu contava, mais eu percebia. Todo mundo carrega uma oração engasgada. Uma dor que nunca foi dita. Um pedido que nunca encontrou coragem. Uma lágrima que nunca encontrou espaço para cair. E cada pessoa carregava uma história que precisava ser ouvida. E cada história era um lembrete de que somos mais parecidos do que imaginamos. E talvez seja por isso que tanta gente se reconheceu naquela prece. Porque ela lembrava que sentir também é rezar. E rezar é existir com sinceridade. E existir com sinceridade é a maior forma de fé. E quando a fé se torna sincera, ela toca onde nenhuma palavra sozinha conseguiria tocar. E toca exatamente onde a alma estava esperando ser vista. Um dia, uma senhora pegou minha mão e disse: Filho, essa oração não nasceu da tua boca. Ela nasceu da tua ferida. Por isso cura tanta gente. E naquele instante, percebi que, enquanto eu achava que estava ajudando os outros, eles estavam me devolvendo a mim mesmo. Cada mensagem era um pedaço meu que voltava. Cada história reacendia uma luz. E cada luz reacendida iluminava um canto meu que ainda estava escuro. E ali, entendi que a cura sempre volta para quem a oferece. Porque a fé é isso. Uma corrente invisível. Um sopro que passa de coração em coração. Uma chama que acende outra chama. Uma ferida que vira ponte. Uma dor que vira entrega. E uma entrega que vira oração. E uma oração que vira transformação. E uma transformação que segue adiante, muito depois que o som da voz se cala. E hoje, antes de terminar, eu só quero te lembrar algo. A oração nunca foi sobre pedir. Foi sobre entregar. Entregar a dor. Entregar o medo. Entregar o controle. Entregar o que pesa. E deixar que Deus faça o que só Deus consegue fazer. Porque quando entregamos, finalmente abrimos espaço para sermos cuidados. E quando somos cuidados, finalmente conseguimos respirar de novo. Por hoje, é só isso, meus queridos. Uma oração para sua alma respirar. Uma oração para te lembrar que você não está sozinho. Uma oração para tocar o que ainda dói e transformar o que ainda vive. E que ela encontre o seu coração exatamente onde ele mais precisa ser tocado. E que, ao encontrá-lo, ela acenda em você a luz que o mundo ainda não viu. E que essa luz, quando nascer, ilumine também quem caminha ao seu lado.